Você acha que esse canal deveria acabar? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu quero abrir o meu coração e conversar com vocês. Faz tempo, inclusive, que a gente não faz isso aqui nesse canal, não é verdade? E eu gostaria de te perguntar se você acha que esse canal deveria acabar ou não, mas eu não vou te dar a opção de escrever comentários aqui embaixo nesse canal, tá? Se você quiser responder essa pergunta, você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, ou mandar um e-mail, mandar sinal de fumaça, mas eu não vou permitir comentários públicos nesse vídeo, porque às vezes quando a gente faz comentários públicos, a gente não interage diretamente com a pessoa que grava o vídeo, a gente também interage com a comunidade. E às vezes tem coisas que a gente fala para a pessoa em público, mas querendo que as outras pessoas leiam e blá blá blá, né? Tem umas interações interessantes assim a esse respeito. Então, se você quiser, na parte que te toca, responder a pergunta, você entra em contato comigo por outros meios, e se você quiser simplesmente levar isso como uma reflexão, e você responder aí na sua cabeça sem que eu tenha acesso à resposta que você daria a essa pergunta, também pode ser, e eu vou explicar um pouquinho algumas coisas para vocês nesse contexto, tá? Acho que algum tempo atrás, talvez no final do ano passado, no começo desse ano, eu expliquei um pouco para as pessoas que talvez esse canal viesse a deixar de existir. E eu acho engraçado, assim, que mesmo eu sendo uma pessoa bastante transparente, atuando aqui na internet há muitos anos, as pessoas parecem não nos conhecer direito, assim, o que é normal também, tranquilo. Então, assim, muitas pessoas tiveram, assim, a impressão, vieram falar comigo, ou em comentários, tal, etc., que eu quisesse fechar o canal e estivesse em vias de fazer isso. Mas não é assim que eu trabalho. Eu não sou um tipo de pessoa precipitada, que sai fazendo as coisas assim, na loucura, entendeu? Pelo contrário. Talvez esse canal, inclusive, exista até eu morrer. Mas vamos pensar que não. Mas eu, por exemplo, diria que eu acho que pelo menos mais um ano, assim, até o final do ano que vem, 2024, esse canal ainda deve existir, tá? Eu não devo tomar nenhuma decisão, assim, antes disso, a não ser que aconteça alguma coisa, que Deus apareça para mim e diga, fecha o seu canal, aí eu obedeceria, né? Mas não sendo assim, sendo uma coisa meramente da minha parte, eu não estou com pressa de tomar essa decisão. Mas eu queria conversar um pouco com vocês a respeito dessa decisão e fazer você refletir se você acha que esse canal deveria acabar ou não. Eu não vou fazer aqui uma reflexão dramática, falando assim das dificuldades da minha vida e blá blá blá. Até porque eu tenho muitas coisas a relatar no que tange a dificuldades na vida, mas também tenho consciência de que minha vida é absolutamente tranquila e maravilhosa à luz das pessoas que sofrem coisas imensamente piores nas suas vidas do que eu jamais sofri. Então, isso aqui não é um veículo de drama e reclamação, tá? Mas assim, eu vou tentar abrir meu coração para vocês assim, para explicar um pouco por que eu considero essa hipótese, o que eu penso, e aí você reflete, o que você acha. O canal Vem Senhor Jesus, ele se iniciou assim de uma forma muito despretensiosa, tá? O YouTube era bem menor do que ele é hoje, isso há, acho que 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu nem sei direito. Acho que pelo menos uns 12 anos esse canal já tem. O YouTube era bem menor do que ele é hoje. E, inclusive, acho que ele nem tinha monetização. Acho que nem era possível meio que viver do YouTube. E eu comecei esse canal de uma forma muito tranquila, assim, muito despretensiosa, simplesmente para produzir conteúdo religioso em relação assim, às minhas convicções. E é isso. Ponto final. E eu sempre tratei esse canal assim como uma coisa muito, 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 muito secundária na minha vida, na verdade. Tá? Na época, por exemplo, que eu estudava teologia, que eu era pastor, eu gostava mais do meu blog e do meu ministério assim, em áudio, né, MP3, do que do YouTube, assim, em vídeo. É engraçado isso. Tanto que eu tenho bastante coisa em forma de texto e áudio que não tem nada a ver com o YouTube, né? Que
tem a ver um pouco com essas outras coisas que eu também fazia, né? E aí depois que eu saí da obra, o YouTube já era um pouco maior, né? Já tinha um pouco mais de peso e tal, e eu entendi que eu poderia continuar o meu ministério através do YouTube. E eu acho que essa foi uma decisão acertada. Claro que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia fazer uma treta com a igreja e que isso ia me custar algumas coisas, né? Eu teria que sofrer algumas consequências sociais da minha postura, tanto de pessoas que iriam virar a cara para mim, de pessoas que iriam falar mal de mim, de pessoas que não iriam entender o que eu estaria falando, que iriam tentar defender a instituição, pessoas que iriam mal interpretar ou mal ilustrar e apontar supostas intenções ruins da minha parte, que eu sou uma pessoa ruim, do diabo e blá blá blá, etc. Mas assim, eu sopesei bastante essas coisas assim depois que eu saí da obra, e 6 meses depois assim que eu saí da organização, né, eu decidi de fato tocar o meu ministério pessoalmente, assim, no YouTube. E eu acho que essa foi uma boa decisão que eu tomei, assim, na verdade. Eu sinto e creio e vejo, assim, que Deus me abençoou muito nessa direção. Acima do que eu mereço, assim, como pessoa e tudo mais. E existe um fenômeno engraçado, assim, no universo das discussões teológicas, que as pessoas que discutem essas coisas assim, elas não fazem ideia assim, do quão nítido que é a postura delas. Tem pessoas assim que elas tentam fazer tipo uma pressão psicológica em cima da gente que discute esses assuntos, pintando a gente assim como idiotas e que o nosso trabalho é horrível e que o diabo tomou conta do negócio e que todo mundo nos odeia, nos despreza, que a nossa vida é horrível e coisas assim do tipo, né? Então, não foram poucas as pessoas durante esses anos assim que entraram em contato comigo, especialmente através dos comentários, assim, para dizer coisas desse tipo, assim, né? Tipo assim, o Ezequiel é totalmente irrelevante, o Ezequiel é totalmente satânico, o Ezequiel é totalmente doente, o Ezequiel é totalmente maluco, o Ezequiel é uma pessoa fracassada, o Ezequiel é uma pessoa ruim, o Ezequiel é uma pessoa XYZ, assim, tudo de ruim, né? E assim, aquelas coisas do tipo assim, nossa, você fica falando aí na internet porque ninguém te dá atenção, porque você é uma pessoa carente, ou porque você é uma pessoa que tem baixa autoestima, ou porque você é uma pessoa que tem super autoestima. Também é uma coisa engraçada assim, que as visões são contraditórias, né? Para alguns eu tenho baixa autoestima, para outros eu me acho assim a melhor pessoa do mundo. E tal. E várias pessoas assim já vieram com várias versões desse tipo de conversa. E eu sempre disse isso, e não sei se você já me ouviu falar isso, mas se não ouviu, ouve agora, que eu sempre levo a sério assim, as críticas, né? Não no sentido de me abalar com elas, muito pelo contrário, assim, eu dou bastante risada com essas percepções, mas eu sempre paro para pensar assim, em determinados momentos da minha vida, assim, poxa, o que está acontecendo que as pessoas têm esse tipo de percepção a meu respeito? E às vezes eu entendo que essas percepções são fruto de problemas que essas pessoas têm, e às vezes, de fato, são frutos de problemas que eu, de fato, tenho e que eu preciso aprender a me comunicar melhor e a ser uma pessoa um pouco melhor dentro desse contexto religioso, assim, que tem as suas sensibilidades normais e naturais, assim, e que são um pouco difíceis para mim, assim, porque eu sou um cara com um pensamento um pouco mais livre, assim, né? Então, eu também, como fui muito ateu muito tempo, assim, eu tenho alguns resquícios assim de zoar a religião e os religiosos, assim, que muitas vezes incomoda algumas pessoas, assim, e que se sentem muito ofendidas, assim, com a minha forma de ser. Apesar de que outras pessoas também gostam muito desta minha forma de ser. Mas enfim, o fato é que eu faço uma autocrítica em relação a essas coisas, mas muito acima disso, eu fico pensando assim, né? Será que essas pessoas assim que me criticam nesses termos, assim, será que elas não fazem ideia do que eu sei? e assim, por exemplo, eu sei que esse canal, ele já ajudou muita gente em muitos contextos, tá? A quantidade de pessoas assim que já me procurou para me agradecer e etc, é muito maior do que as pessoas que entram para criticar.
Não é pequena a quantidade de críticos que eu tenho, isso é natural e normal, inclusive isso é um sinal assim do bom trabalho que a gente faz em certos aspectos. Claro que em alguns pontos também é fruto de defeitos que eu tenho, isso também é verdade. Mas o fato é, ter bastante gente assim que discorda, que é hater, que entra lá para dar um dislike. Às vezes eu gravo uns conteúdos legais, assim, bíblicos, um sermãozão, assim, e eu vou lá e vejo assim, 120 likes e 2 dislikes. Aí eu fico pensando assim, né? O débil mental, ele entra aqui no canal, tem acesso a um conteúdo bíblico que ele não vai encontrar em lugar nenhum. E não é porque eu sou é porque é assim que é a vida. E o cara vai lá e dá um dislike só pra dizer assim, eu não vou dar o braço a torcer, eu acho engraçado. Mas o fato é assim, tipo, mesmo tendo uma grande quantidade de pessoas assim que discordam e que são haters e tal, a quantidade de pessoas assim que eu já ajudei, que já me agradecem, já me agradeceram aqui é muito gigante, assim. Isso em todo tipo de contexto, assim, eu acho bem interessante, sabe? Existem muitas pessoas assim que confiam em mim para contar os seus dilemas espirituais, familiares, mentais, dificuldades assim com grana, ou com a família, ou com isso, ou com aquilo. Um trabalho genuinamente pastoral, assim, sabe? Pessoas que dizem assim, olha, Ezequiel, eu quero conversar com você sobre esse assunto, que eu não posso conversar com o pastor do meu distrito, porque eu sei que ele não vai ser aberto como você para discutir, ó, tô passando isso, aquilo, olha, esse conteúdo aqui teu me ajudou a entender isso ou aquilo, também eu discordo disso ou daquilo, mas eu valorizo isso e aquilo. E é muito legal, assim, a gente ter esse feedback. Só que, assim, acima disso, eu queria que vocês entendessem que o feedback humano, seja ele negativo ou positivo, ele é uma coisa secundária para mim. O que realmente me move assim, a fazer o que eu faço é o meu senso de chamado divino em relação ao meu ministério particular. Eu não me sinto assim um bom pastor, eu não me sinto um bom cristão, eu não me sinto uma boa pessoa. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Eu não tenho pretensões de ser bom, nem boa pessoa, nem bom cristão, nem bom pastor. Tudo bem? E essa é uma das razões pelas quais, assim, eu também não me abalo com as críticas, assim, até porque às vezes a pessoa, ela fala assim, você é ridículo, e eu falo assim, na minha cabeça, no meu coração, né? Sim, eu sou ridículo, eu sou muito mais ridículo do que você é capaz de imaginar. Tipo, uma pessoa que não me conhece, dizer que eu sou ridículo, é uma coisa leve pra mim, que sou autocrítico, além de ser crítico dos outros, né? Então eu sei, assim, que eu sou uma pessoa com muitos defeitos, com muitos pecados, com muitos problemas, com muitas dificuldades. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser diferente disso no sentido, assim, de passar uma imagem, sabe, essas coisas, assim? Como você ousa a pensar que eu sou ridículo, não sou maravilhoso aos seus olhos? Eu não me incomodo nem um pouco, assim, porque eu tenho uma visão, assim, muito forte em relação aos meus defeitos e aos meus pecados, aos meus problemas. Então eu não tenho nenhuma ilusão, inclusive também quando as pessoas vêm elogiar, assim, também, eu fico pensando assim, se a pessoa soubesse o quão ruim eu sou, ela não achava que eu sou um dos melhores pastores que existem. É engraçado, assim, de vez em quando eu vejo umas pessoas com umas coisas, assim, meio irreais, assim, de elogio também. Mas o principal motor que me move, assim, não é esse contexto social, assim, é o meu senso de chamado divino, e a minha relação com Deus mesmo, assim, sabe? E para mim, assim, é bem positivamente surpreendente, assim, os frutos positivos desse canal. Saber, assim, que a gente faz bem as pessoas de alguma forma, mesmo com quem não concorda com tudo. Também tem bastante coisa desse tipo, assim. Tem muita gente que às vezes vem me abordar nesse contexto. Cara, eu não concordo com as coisas que você fala, mas olha, esse assunto aqui eu gostei, aquele ali eu gostei, essa postura aqui me ajudou, esse entendimento aqui me ajudou, e eu acho isso super legal, assim, também a gente não precisa comprar o pacote completo. Você pode gostar de algumas coisas que eu falo, e você pode não gostar de outras, e tudo bem, e eu posso fazer a mesma coisa com você, né? E etc e tal. E assim, tipo, eu já fiquei muito surpreendido, assim, com o impacto positivo, assim, desse canal na vida das pessoas, em alguns aspectos. E muito grato a Deus, assim, tipo, a minha experiência nesse canal não é ruim, assim, eu não tenho vontade de parar com o canal
e mesmo que eu considere parar, não é porque ele é ruim, entende? Na verdade, assim, eu tenho passado por uma crise bastante profunda, assim, na verdade. Diz a lenda aí que o homem passa uma crise nos 40 anos de idade, assim, né? Eu tô com 42 e pode ser que eu esteja passando por essa crise nesse momento, né? Mas eu tenho passado uma crise bem complicada em determinados aspectos. E esse ano, assim, foi o primeiro ano da minha vida, assim, que eu considerei a possibilidade de me arrepender do que eu fiz da minha vida, no que tange a religião e a tudo que envolve aqui o meu ministério, vamos dizer assim. E é um assunto difícil para mim falar a respeito disso, assim, porque é uma questão difícil, assim, na verdade. Porque o que acontece? Eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida, assim. Eu não poderia negar o que Deus fez na minha vida. E eu fico feliz, assim, de ter sido considerado por Ele digno de ter um ministério. Inclusive de ter sido capaz de manter o meu ministério, mesmo numa situação muito adversa. Foi bem complicado, assim, o que aconteceu comigo dentro da organização, sabe? Foi muito triste, assim, porque é muito idiota, assim, é muito ridículo, assim, então, enfim. E ao mesmo tempo, assim, eu sabia que aquilo ali tinha como objetivo destruir o que eu viria a fazer para Deus na minha vida. Sabe assim? Tipo assim, não, você não vai trabalhar para Deus, você não vai fazer o que Deus chamou você para fazer, sabe? Uma coisa bem diabólica, bem pesada, assim. E eu fico muito feliz, assim, que eu consegui dar a volta por cima nesses aspectos, assim. E eu consegui adquirir uma liberdade, uma independência que basicamente é sem precedentes dentro do adventismo. Claro, no Brasil, né? Claro, isso muito também tem que ver com essa tecnologia que nos permite conectar diretamente com as pessoas sem passar pela igreja local. Então, por exemplo, eu posso gravar um sermão e 100 pessoas assistirem o sermão e não tem igreja envolvida. Não tem que você sair da sua casa e ir para um culto e eu estar lá no púlpito pregando. Entende? Então isso também tem que ver com isso, né? Mas o fato é que esse contexto da minha vida e da tecnologia, de tudo que aconteceu nesse momento, permitiu assim que eu tivesse uma experiência muito singular, assim, e é muito legal assim que o Adventismo do Sétimo Dia não tenha conseguido se livrar de mim assim muito facilmente, né? Mesmo hoje, assim, já, enfim, muitos anos depois que tudo aí aconteceu, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 7 anos já fez, né? Daqui a poucos meses vai fazer 8 anos que eu tô fora da organização. E é muito legal, assim. E tipo, eu sou uma pessoa assim, muito adequada para passar por tudo que eu passei, porque eu tenho assim algumas crenças e algumas posturas assim que me tornam imunes a algumas coisas que algumas pessoas assim se desanimam, né? Por exemplo, quantidade de visualização. Cara, pra mim, se um vídeo meu dá 200 visualizações, tá mais do que bom. Eu não tenho esse negócio do tipo, não, esse mês deu 1.000 a menos, ou 10.000 a menos, ou 50.000 a mais. Tipo, pra mim não é uma coisa super relevante, assim. Eu cansei de pregar em igreja, assim, pra 5, 10 pessoas. Eu cansei de fazer isso. Sair da minha casa, tomar banho, botar terno e gravata, ir lá, pregar para 5, 10 pessoas e voltar para minha casa, enfim. Sem ninguém na internet assistir, vamos dizer assim, entende? Eu preguei em centenas de igrejas adventistas do sétimo dia, tá bom? Então, assim, eu conheço muito bem essa coisa como um todo, assim, e eu, ok, também não sou o dono da verdade, mas o fato é que eu fui feliz, eu sou feliz com o que eu faço, só que, assim, as consequências, assim, mentais, espirituais, do meu divórcio, assim, elas foram muito difíceis, assim, e são até hoje, assim, né? Já faz quase um ano aí que eu tô definitivamente separado da Carol e eu sinto muita saudade dela e eu me sinto, assim, uma pessoa muito derrotada nesse aspecto, assim, tipo, eu não me sinto uma pessoa fracassada na vida de uma forma ampla, pelo contrário, assim, mas no aspecto do meu relacionamento com a Carolina, eu me sinto uma pessoa muito ruim, assim, nesse aspecto. Claro que aí também tem um pouco do meu problema com outra pessoa, mas aí também foda-se, né? Deixa pra lá, isso aí não precisa ser trazido nesse momento.
Mas o fato é assim, que as consequências do meu divórcio, elas são e elas foram muito difíceis para mim, assim, muito difíceis. Hoje eu tenho que, por exemplo, não que eu tenha, né, mas hoje eu estou morando com a minha mãe, por exemplo. E aí, assim, vocês imaginem, né, a carga de imaginação, ansiedade, loucura e burrice que a minha mãe tem em cima de mim sobre a minha vida, ansiosa, se eu vou me casar de novo ou não, se eu vou trabalhar com isso ou aquilo ou não, se eu vou ganhar dinheiro ou não, o que vai acontecer ou não, né? A minha mãe é uma pessoa muito devotada a fantasias, assim, nesse universo. E eu não sei se eu aprendi a lidar bem com a minha mãe nesse aspecto, eu acho até que não. Eu realmente não tenho muita paciência e tem alguns aspectos assim um pouco ruins, apesar de que eu e ela a gente aprendeu a lidar um pouco com isso, e mesmo em meio a alguns problemas que a gente tem com essas coisas, a gente consegue lidar e consegue conviver. Mas não sem algum prejuízo, assim, né? É muito ruim você ter uma pessoa que te ama muito, e obviamente a minha mãe é a pessoa que mais me ama na face da terra, né? O amor de mãe em geral, assim, é um negócio maluco, né? E tipo, eu não posso reclamar desse aspecto. Mas ao mesmo tempo isso cria uma carga de ansiedade, imaginação, preocupação e encheção de saco que não é pequena. E é difícil um pouco lidar com as implicações disso, assim, né? E não é só esse o problema. Eu vivo de fato assim, um contexto de muita incerteza. Existem 3 ou 4 coisas, ou 3 ou 4 direções na minha vida, assim, que eu preciso decidir nos próximos anos, assim, que podem transformar a minha vida radicalmente, assim, em termos de trabalho, grana, se eu vou ter outra mulher ou não, e coisas assim que eu não tenho o menor controle. E que eu não tenho a menor condição de saber se vai acontecer ou não e o que vai acontecer ou não. Então, esse é um momento um pouco difícil para mim nesses aspectos, assim, eu confesso para vocês. E por causa de tudo isso, esse ano foi um ano assim que, pela primeira vez, eu quase me arrependi do que eu fiz da minha vida. Eu só não digo que eu me arrependi, porque primeiro não é verdade, e segundo porque a minha experiência está muito conectada com a minha experiência com Deus. E óbvio que eu falho com Deus, e falhei com Deus, e óbvio que eu colho consequências ruins um pouco assim dos meus defeitos, dos meus pecados, e também dos defeitos e pecados das outras pessoas, que também o mundo não é só feito dos meus defeitos e pecados, e tal. Então, assim, eu também não consigo, de fato, dizer assim, que ruim o que eu fiz da minha vida, porque eu me dediquei a Deus, a despeito dos meus defeitos nessa dedicação, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu quase cheguei ao ponto, assim, de dizer que não valeu a pena, sabe? E é ruim admitir isso, é ruim dizer isso, é uma coisa chata, assim. Mas essa é a verdade, eu quase me arrependi. E por causa disso é que eu comecei a considerar a ideia de que talvez eu precise pensar na hipótese de parar com o meu ministério, tá? E isso, de fato, não é uma coisa simples assim. E quando eu pergunto para você se você acha que eu deveria parar ou não é que eu vou te obedecer, obviamente, né? Até porque se 2 de vocês tiverem opiniões diferentes, qual que eu vou obedecer? Um diga continue, outro diga pare, e aí qual que eu sigo? Eu vou fazer o que eu quiser, o que eu acho que deve ser feito. Mas o fato é que eu começo a trabalhar com essa hipótese. Já comecei a trabalhar com essa hipótese há algum tempo. E, por enquanto, a minha resposta é que não, esse ministério não acaba. Tanto que ele não acabou, né? Se não tivesse acabado, não estaria aqui gravando um vídeo, né? Mas eu não posso dizer isso para daqui 1 ano, para daqui 2. E também não posso dizer nem que eu vou estar vivo daqui 5 minutos, né? Mas o fato é, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer assim, para mim ainda não é uma coisa assentada que eu vou fazer isso aqui o resto da minha vida. E quando eu pergunto para você o que você acha, eu queria evocar também uma questão assim que é um pouco difícil. Assim. Eu não faço o que eu faço para as pessoas, tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, sem as pessoas, isso aqui não faz nenhum sentido. A única razão de você servir a Deus,
é ajudar as pessoas a quem Deus ama, vamos dizer assim, né? Então, são vocês que seguem o canal, que estão aqui em busca de conhecimento teológico em relação a questões XYZ, para tentarem entender um pouco melhor essa loucura que é o mundo, que é a vida e tudo mais, e a salvação e a morte, o pecado, e Jesus volta, não volta, e Deus existe, não, e como que é, e como que não é, e o adventismo, isso, aquilo, e como é que é. Então a gente ajuda as pessoas a tentarem se situar em relação a essas questões. E sem as pessoas, não faria nenhum sentido gravar nada, porque ninguém ia ver, ninguém ia fazer, não ia impactar ninguém, e não seria legal. Então acho que é justo, né, eu envolver você na discussão, assim, se você acha que eu deveria parar ou não. E também por detrás disso existe toda a discussão, assim, das questões de grana da minha vida, né? A gente nunca serve a Deus por dinheiro, até porque tem aquela famosa frase que é muito verdadeira, né? Quem serve a Deus por dinheiro serviria ao diabo por um salário melhor. Então, eu não sirvo a Deus por dinheiro, mas ao mesmo tempo, uma das grandes fontes de incerteza da minha vida tem que ver com as questões financeiras. E também uma das questões de eu não continuar com o canal é me dedicar a outras coisas, em contexto de pensar em grana, e especialmente pensar numa coisa na qual eu nunca pensei na minha vida, que é a aposentadoria, né? E claro, eu não estou no ponto de precisar me aposentar imediatamente, mas daqui 15 anos, daqui 20 anos, talvez eu tenha que pensar. Aliás, talvez eu tenha que de fato me aposentar. E se eu não começar a pensar nisso agora, eu prevejo assim um destino potencialmente absolutamente tenebroso para mim. Mas ao mesmo tempo, assim, pensando um pouco sobre isso, né, nesses últimos meses, eu cheguei à conclusão, assim, de que, primeiro de tudo, não vale a pena ficar vislumbrando o futuro. Claro, é legal levar em conta que o futuro pode ser muito ruim, porque caso um dia no futuro você viva uma experiência muito ruim, você já levou essa hipótese em consideração antes, então a coisa não chega assim como uma absoluta surpresa para você. Mas ao mesmo tempo é verdade que a vida pode ser muito maravilhosa no futuro, e não adianta que eu não sei como vai ser o meu futuro, como você não sabe como vai ser o seu. Então, eu não estou super ansioso quanto ao futuro, assim, né? Talvez se eu tivesse mais ansioso quanto ao futuro, eu pudesse estar mais inclinado a terminar aqui o ministério do que eu estou. Mas como eu tenho tomado a decisão a cada dia de confiar em Deus, então a cada dia eu tenho seguido o meu ministério, continuo a ler, continuo a escrever, continuo a gravar, e talvez continue assim por algum tempo. Claro, quando sair o resultado final do meu processo, a depender de uma mulher que eu conheça no futuro, a depender se apareça um trabalho na direção X, Y ou Z, aí talvez as coisas se reconfigurem e tenham que ser repensadas, ok? E eu já trabalho com a hipótese de que algumas dessas coisas talvez venham a pôr um ponto final no meu ministério. Não é que eu quero que isso aconteça, é que eu trabalho com essa hipótese. E a única forma de você que me ouve, você que gosta do que eu faço e etc., influenciar na direção oposta por todos os meios possíveis que forem pertinentes a você, tentar deixar isso claro e tentar me ajudar de alguma forma. E ajudar não necessariamente significa dinheiro, tá? Você pode curtir, compartilhar, comentar, falar comigo, orar por mim, orar comigo e tal, porque quanto mais a gente percebe que a gente é amado, querido, tem relevância na vida das pessoas, mais fácil é a gente ter motivação para continuar. À medida em que isso não acontece, o sentido também de fazer o que a gente faz vai diminuindo. E talvez essa seja a grande resposta que você precisa dar à minha pergunta. E eu não me importo de me tornar uma pessoa famosa e rica e bem reconhecida e benquista. Pelo contrário, na verdade. Eu acho que qualquer discípulo de Jesus Cristo que tem esse tipo de meta não conhece Jesus Cristo. Entende? Ainda que Jesus tenha sido um cara muito famoso e etc e tal, Jesus Cristo foi isso por um breve período de tempo e logo foi assassinado porque não conseguia se
se coadunar com o contexto religioso e político de uma forma meio que geral, porque o evangelho sempre gera essa treta, né? Quem vive o evangelho, assim, quem prega o evangelho como ele deveria ser, sempre vai ser perseguido e morto. Assim. E aí depois a gente ressuscita no terceiro dia. Essa é meio que a sina de todos nós. Assim. Então a gente não deve esperar nada diferente do que o escárnio, a oposição, a perseguição, a morte. E a gente deve confiar que nós vamos ressuscitar. E em ampla medida isso aconteceu comigo. Assim, eu fui morto dentro do Adventismo do sétimo dia e eu ressuscitei, e aqui eu estou, e aqui está você me ouvindo. Tá? Só que eu não sei se essa é uma ressurreição para o resto da minha vida e a eternidade. E se você quer que seja, eu preciso da tua ajuda. E aqui eu não estou falando de dinheiro, tudo bem? Ainda que também envolva grana, mas não é o foco do que eu estou falando aqui. Envolve o teu envolvimento, envolve, sei lá, enfim, tudo que você quiser e puder fazer para demonstrar para mim que o que eu faço tem sentido e é importante. Enquanto eu entender que isso tem sentido, que isso é importante, eu vou me esforçar. Mesmo que não entre um centavo na conta por mês. Eu trabalhei muitos anos aqui nesse canal sem que nenhum de vocês desse nenhum centavo por mês. Já está comprovado que assim é. Mas ao mesmo tempo, também eu vivo um momento um pouco complicado em relação à grana, ainda que esse mês assim eu consegui um bicozinho, fiz um trabalho, ganhei uma graninha, porque eu também o dinheiro desse mês do canal não me sustentaria, tá? Semana passada também um rapaz entrou em contato, oferecendo aí um outro trabalho com ele também. Se eu conseguir vender algumas coisas, eu ganho alguns dinheiro. Talvez eu vá fazer algum trabalho com essa pessoa também, tudo bem. Então eu vou me virar fora disso aqui, porque eu não posso contar com isso aqui. Porque é uma questão bem complicada, assim, tá? Mas o que eu tô falando não é meramente uma questão de grana, assim, é uma questão de propósito. E vai ser difícil para mim assim manter firme o meu propósito sem que tenha alguém do outro lado que entende, que valoriza, que gosta do que a gente faz e que quer que a gente continue a fazer. Tá claro para vocês? E aí você pensa aí se você quer que eu continue ou não, tá bom? Eu não tenho vontade de parar, mas eu trabalho com a hipótese. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.